Momento Devocional Vida Nova, com o pastor Fernando Freitas. No calendário cristão, tradicionalmente, nós celebramos hoje a crucificação de Jesus Cristo. E dentro dos acontecimentos daquela semana, ontem, quinta-feira, Jesus teria passado com seus discípulos a última noite, onde foi celebrado a última ceia. E naquela ocasião, Jesus Cristo disse as seguintes palavras para os seus discípulos: a minha vida ninguém a toma de mim. Pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Jesus passou por várias tentativas de assassinato. Várias vezes tentaram matar Jesus, mas não conseguiram os seus intentos. E é sobre essas tentativas que eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre Jesus, o imatável. Nas palavras de Jesus, ele diz que ninguém toma a sua vida, ele espontaneamente a dá. E de fato foi isso que aconteceu em cada um dos momentos dos 33 anos que Jesus passou entre nós como homem, vivendo como você, como eu, dormindo, tendo fome, conversando, descansando, caminhando, 3 vezes pelo menos. Uma delas, ou a primeira na sua história humana, foi quando Jesus era bebê. Era rei da Palestina, Herodes o Grande. E quando ele soube que os reis magos haviam vindo do Oriente para adorar o novo rei de Israel, Herodes ficou enfurecido. Ele pediu que os reis fossem adorar Jesus e depois viessem até ele e contassem aonde o menino estava para que também ele fosse lá adorar. Nós sabemos pela história bíblica, pela narrativa bíblica, que Herodes, na verdade, o que queria era ter informações aonde estava essa criança para que o matasse, para que não se tornasse o rei de Israel. Afinal, ele era o rei e os seus descendentes é que deveriam ser rei de Israel. Herodes esperou por algum tempo e os reis magos nunca retornaram para falar com Jesus, porque por iluminação do Espírito Santo, Deus disse a esses reis magos para que não voltassem pelo caminho de onde vierem, porque por causa do que Herodes pretendia. Herodes, então, ele um homem sem escrúpulos, um homem terrível, um homem mau, ele já tinha histórias de assassinatos na sua vida. Por exemplo, Herodes já tinha mandado matar a sua própria sogra, Alexandra. Ele também já havia mandado matar os seus próprios cunhados, Aristóbulos e Costobardes. Havia mandado matar a sua própria esposa, Mariane. E também já havia mandado matar os seus próprios filhos, Alexandre e Antíparto. Homem cruel, homem que já tinha sangue nas mãos. Ele então, furioso porque os reis magos não retornaram até ele para dizer onde estava a criança, ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Só que Jesus sobreviveu a essa primeira tentativa de assassinato, porque por instrução divina, Deus havia dito para José para fugir com o menino. Nessas alturas, ele já estava no Egito. Houve uma segunda tentativa de assassinato de Jesus. No início do seu ministério, Jesus foi ao templo, lá na região onde ele morava, em Nazaré, e ele entrou no templo e lá ele fez uma leitura do profeta Isaías. E quando ele terminou a leitura do profeta Isaías, ele disse as seguintes palavras: hoje se cumpriu as Escrituras. Todos os que estavam ouvindo ficaram assim tomados de uma admiração e de uma grande surpresa dele dizer que aquela palavra que estava escrita no profeta Isaías referia-se a ele mesmo. Mas Jesus, quando começou a explicar a leitura que ele havia falado, ele engrossou o seu discurso, a sua palavra, e aí todos que estavam ouvindo, diz a Bíblia, que se encheram de uma grande fúria, encheram-se de grande ódio, e então tomaram Jesus e levaram para o alto de um monte com o desejo de lá o jogar para baixo. E de fato, perderam Jesus, pegaram e levaram para lá. E quando lá chegaram, Jesus de fato estava em risco de vida. A sua vida estava na iminência
de ser acabada. Ele estava na iminência de ser assassinado. Aqueles homens estavam mesmo desejosos de jogar Jesus precipício abaixo. Mas a Bíblia diz que, estranhamente, Jesus caminhou, saiu do meio deles e foi embora. Jesus é imatável. Jesus já havia escapado a 2 tentativas de assassinato. Mas houve também uma terceira tentativa de matar Jesus. Jesus, por não ter princípio nem fim, ser eterno, afinal, o Evangelho de João, no capítulo 1, diz que ele era o próprio Deus, aquele eterno que não tem princípio nem fim. Logicamente, ele, embora vivesse em nosso meio e humanamente tivesse apenas 30 ou 30 e poucos anos de vida, ele não mentiu nem blasfemou quando ele disse que era mais velho do que todos os personagens da Bíblia. E então, uma vez, ele declarou perante os judeus a seguinte sentença: antes que Abraão existisse, eu sou. Observe que ele usou o verbo no passado, quando se referiu a Abraão. Mas quando referiu-se a ele mesmo, ele usou o verbo no presente do indicativo. Eu sou. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer que a sua antiguidade não tinha fim. Mas muito mais do que isso. E os judeus perceberam isso e acusaram Jesus de blasfêmia, porque quando ele diz que eu sou, ele estava usando no hebraico o nome mais sagrado para Deus, Yahvé ou Jeová. Mas isso, para os principais sacerdotes daquela época, eles consideraram isso uma grande blasfêmia, porque esse foi o nome com o qual Deus se fez a conhecer através de Moisés, quando Moisés foi falar com os seus contemporâneos, com seus conterrâneus, que Deus havia de tirá-los da escravidão do Egito e levá-los para a terra prometida. E Moisés, então, preocupado em falar com Deus: Senhor, quando eles me perguntarem quem foi que me mandou, o que eu vou dizer? E Deus diz para ele: diga para eles que o eu sou te enviou. E agora Jesus usa essa expressão, eu sou. Novamente, os principais sacerdotes, os chefes religiosos daquela época, se encheram, se enfureceram e novamente tentaram matar Jesus. E então, enfurecidos novamente, todos pegaram pedras para apedrejar Jesus até a morte. Mas novamente, Jesus é imatável. A Bíblia diz que Jesus, ele se ocultou no templo e fugiu da presença deles. Finalmente chegou a Semana Santa. Jesus estava agora em Jerusalém. Ele havia, no domingo anterior, entrado de uma forma triunfal, majestosa, com as pessoas jogando capas ao chão para que ele passasse sobre elas, lançaram ramos de flores e gritaram: Hosanas, Hosanas ao que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Agora, sexta-feira, essa mesma multidão que havia enaltecido Jesus, agora está pronto para querer matar Jesus. Mas, na noite anterior à crucificação de Jesus, Jesus disse as seguintes palavras para os seus discípulos: agora o meu tempo chegou. Embora por várias vezes os judeus daquela época, os principais sacerdotes daquela época, motivados por ira e motivados por inveja, por soberba, quiseram prender Jesus, nunca conseguiram, porque nunca havia chegado o seu momento de ser preso e nem de ser morto. Na noite que Jesus foi preso, e quando aquela turba, aquela multidão veio para tomar Jesus, que agora havia chegado a sua hora de ser preso, agora havia chegado a sua hora de ser morto, Pedro, num momento de fúria, ele toma da sua espada e corta a orelha de um dos soldados dos sacerdotes, e Jesus o repreende fortemente, dizendo: Pedro, se eu quisesse, uma multidão de anjos celestiais, um exército de anjos, viria até mim e me socorreria. Mas não vão fazer isso, porque agora chegou a hora. Quando Pôncio Pilatos
caiu na asneira de dizer para Jesus que ele, Pôncio Pilatos, tinha o poder da vida de Jesus sobre as suas mãos, Jesus disse para Pôncio Pilatos: poder nenhum, autoridade nenhuma você teria se do céu não te fosse dada. Quando Jesus Cristo, naquela sexta-feira, se deixou ser preso para ser crucificado, ser morto, ele o fez por amor a você, por amor a mim. Como estava escrito no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mais decorados da Bíblia, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus é imatável, ele se deixou ser entregue porque ele próprio quis. Jesus não foi anestesiado quando ele recebeu uma coroa de espinho, quando ele foi chicoteado, quando ele foi cuspido, nem quando estava sendo crucificado e enfiaram uma lança nele. Mas ele permitiu que aquilo acontecesse para que se cumprisse a Escritura e assim ele demonstrasse o seu grande amor por você e por mim. Jesus é imatável. É imatável porque quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu porque estava nos planos eternos do Senhor Deus. Portanto, sexta-feira hoje não é sexta-feira de tristeza, não é sexta-feira de lamentação, de reflexão é verdade, mas não de tristeza. Porque Jesus se deixou por amor. Por isso é que no começo da nossa devocional hoje, eu disse que nós celebramos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus era imatável e continua sendo imatável. Ainda que hoje em dia tantos queiram negar a realidade de Jesus, queiram negar a historicidade de Jesus, queiram negar a verdade de Jesus, querendo ainda assassinar Jesus, assassinar a sua memória, assassinar a sua história, assassinar a sua verdade. Mas nós celebramos esse dia, porque esta verdade, ela é imutável. Essa verdade ninguém nunca poderá negar, ninguém nunca poderá esconder. Mas embora hoje é sexta-feira, naquele dia sombrio, naquele dia triste, naquele dia onde todos estavam cabisbaixo, eles não sabiam que domingo estava para chegar. Eles não sabiam o que iria acontecer 2 dias depois. Portanto, hoje, sexta-feira, não é dia de tristeza, porque hoje na história nós sabemos que daqui a 2 dias, domingo vai chegar. Celebrem comigo, celebremos juntos a morte e a crucificação de Jesus. Não como derrota, não como tristeza. Porque domingo, domingo vai chegar, o sol vai raiar, o dia vai amanhecer, domingo vai chegar. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela essa história de Jesus. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado porque Jesus se entregou na cruz do Calvário por nossa causa, por amor de cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por esta verdade. Mas obrigado também porque hoje nós conhecemos a história e nós sabemos que domingo está chegando. Que domingo vai amanhecer o dia e a história vai ser completamente transformada, a ponto de nós hoje estarmos animados, encorajados a continuar crendo na pessoa de Jesus. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este foi o seu momento devocional Vida Nova,
com o pastor Fernando Freitas.